Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Romanos capítulo 7, versículo 15, que diz: Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. O que Paulo está dizendo aqui pode parecer um pouco estranho. Por que você faria o que não aprova? Mas Paulo não estava falando sobre cometer intencionalmente pecado, ou seja, conscientemente ceder aos desejos da carne. Porque quando você voluntariamente comete pecado, você conhece e entende muito bem o que você está fazendo. Paulo estava vivendo uma vida crucificada. Ele não estava servindo a lei do pecado com sua mente. Na medida que ele tinha luz, ele se deleitava na lei de Deus no homem interior. Isso significava que ele se deleitava em amor, em bondade, em misericórdia. Essa era a sua atitude mental. Obter luz significa que o Espírito Santo lhe dá revelação sobre algo. Por exemplo, você pode obter luz sobre seu próprio pecado e ver que você é egoísta, orgulhoso e tantas outras coisas. Também pode se referir a obter mais discernimento e revelação na palavra de Deus, como descrito no livro de Salmos, capítulo 119 e 130, que diz: A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Nas áreas que Paulo recebeu luz, ele crucificou o pecado em seu corpo. Sua mente, que servia a Deus, impediu esses desejos pecaminosos. No entanto, havia muitas áreas na vida de Paulo onde ele ainda não tinha recebido a luz. Aqui, ele foi levado cativo pela lei do pecado em sua mente, de modo que ele fez coisas que ele odiava, como descrito na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 23, que diz: Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Alguém que está cometendo pecado voluntariamente não está fazendo o que ele odeia, porque sua mente aprova isso. Quando o desejo concebeu, dá origem ao pecado. A concepção ocorre quando consentimos com o desejo com a nossa mente. Então, o pecado nasce. Assim, vemos descrito na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tal pessoa está servindo a lei do pecado com sua mente. Veja bem, a pessoa que assim o faz sempre dirá que os outros não podem ou que está consciente, mas sempre agirá de uma maneira diferente para suas vontades sejam realizadas e obedecidas, gerando uma falsa humildade para que não demonstre até aquilo que faz, quebrando a responsabilidade que assumiu de não fazer. Paulo estava servindo a lei de Deus com sua mente, mas, ao mesmo tempo, o pecado que ainda estava presente em sua carne se manifestaria sem a sua aprovação. Ele estava servindo a lei do pecado com sua mente. Essas reações da carne poderiam vir como pensamentos ou sentimentos que ele teve que combater, a tentação, ou como ações ou palavras reais que nunca passaram por sua consciência como uma tentação. Ele recebeu luz sobre isso mais tarde, percebendo que eles não estavam de acordo com a vontade de Deus e, portanto, algo que ele odiava. A lei é espiritual, mas Paulo descobriu que ele era carnal, vendido sob o pecado. Com a sua mente, ele serviu a Deus, mas ele também notou que nada de bom habitava em sua carne. Assim, com sua carne, ele não podia fazer outra coisa senão servir a lei do pecado. Sua mente, que servia a Deus,
era contra a sua carne, que servia ao pecado. Isso criou uma oposição da vontade de seu corpo. Não foi Paulo, ou seja, sua mente consciente, quem fez as coisas que ele odiava, mas era o pecado que morava nele, sua carne. Ele não tinha visto, ele não recebeu a luz sobre isso, e por isso que ele exclama na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 24, dizendo: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo responde sua própria pergunta: Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de Jesus vencer e nos deixar um exemplo a seguir, não foi possível à humanidade vencer completamente todo o pecado na carne. Mas Jesus agora nos deu o Espírito Santo, que pode nos mostrar o caminho através da carne. Como Paulo, quando nos arrependemos e começamos a servir a Deus, temos uma nova mentalidade. E não somos mais nós que servimos ao pecado. O que vem da nossa carne não é feito intencionalmente. Quando estamos em Cristo Jesus e servimos a lei de Deus com nossa mente, não há condenação se fizermos as coisas que odiamos. Não estamos condenados por sermos tentados, nem por ações que possamos ter feito que não passaram pela nossa mente consciente primeiro, para que pudéssemos fazer uma escolha. Mesmo assim, está escrito que precisamos colocar à morte ou mortificar estes atos do corpo pelo Espírito, e então viveremos. Aqui é uma questão de ser um servo do Espírito. O Espírito Santo indicará nosso pecado. Ele nos conduzirá a toda a verdade e nos dará o poder que precisamos para vencer. Se formos fiéis e obedientes à direção do Espírito, poderemos ver e vencer mais e mais a nossa pecaminosa natureza humana com o passar do tempo. Não podemos ser mais perfeitos ou servir a Deus mais em um dado momento do que no grau em que recebemos a luz. Mas precisamos andar no Espírito, o que significa agir de acordo com a luz que recebemos. Então, poderemos ver mais dessa carne, mais deste corpo de pecado que deve ser destruído com o passar do tempo. Nós nos consideramos mortos para o pecado. Então, quando uma nova área nos é revelada à luz de Deus, esse pecado também é crucificado. Então somos discípulos de Jesus, negando a nós mesmos e tomando nossa cruz diariamente. Esta é uma maneira gloriosa de seguir em frente. Não devemos nos sentir mal quando Deus nos dá mais luz e conseguimos ver nosso pecado nesta luz, mas devemos nos alegrar e ser felizes. Agora podemos fazer algo sobre isso. Agora podemos matar os atos do corpo pelo Espírito. Não é o Espírito Santo que faz isso por nós. Precisamos fazer isso pelo Espírito. Então, entramos na santificação. Mais e mais libertação. À medida que o nosso corpo de pecado é destruído, pouco a pouco, e é substituído por uma nova criação. As virtudes, a vida de Cristo, a natureza divina. Por isso que as atitudes em Cristo e pelo Espírito Santo sempre revelarão a glória do Senhor e não satisfarão os desejos da carne. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, Senhor, que nos foi revelada mais este dia, concedendo para nós, Pai, mais este fôlego de vida. Somos gratos, Pai, por todos os teus filhos e filhas que a cada dia têm vencido. Vencido sim, Pai, vencido os obstáculos, as barreiras, aqueles que estão passando por processos agora, Senhor. Possa ser, Pai, em sua saúde, possa ser em suas finanças, possa ser agora, Pai, em sua mente, em seu comportamento, possa ser agora, Senhor, recebendo este esquadrinhar agora do mais íntimo, Pai, de suas ações e suas atitudes.
Pai, nós somos gratos, porque estes têm lutado e estão cada dia mais, Pai, tendo a compreensão daquilo que o Senhor quer e da maneira que o Senhor quer. Não estão, Pai, acomodados diante das coisas que receberam, mas a cada dia mais estão crescendo na revelação do Teu Santo Espírito, olhando e permitindo ser esquadrinhados em tudo, permitindo tirar, Senhor, todas as coisas que estavam ocultas, para que a Sua luz, Senhor, retire todas estas trevas e comece, Senhor, a manifestar a Sua glória, porque muitas vezes nos achamos autossuficientes. Fazemos coisas, ó Pai, que acreditamos ser, Pai, aquilo que é necessário, mas esquecemos de perguntar qual é a Sua vontade. Muitas vezes impulsivos diante de ações e atitudes, mas esquecendo, Pai, de perguntar o que o Senhor faria em nosso lugar. Então, Pai, diante disso nós somos gratos, porque o Senhor tem nos revelado, mostrado e a cada dia tem, Senhor, revelado o mais profundo da Sua palavra, para que a Sua vontade continue sendo feita e realizada em nós, através de nós, pelo Seu Santo Espírito. Desde já, Pai, quebre, Senhor, grilhões, algemas, amarras, setas, dardos, laços, todo tipo de investida do inimigo seja por terra em nome de Jesus, para que haja, Senhor, o despertar e para que haja a consciência daquilo que o Senhor quer fazer e da maneira que o Senhor quer fazer. Que a Sua glória seja, Pai, revelada e o Seu querer, Senhor, seja abundante e que nada, Senhor, nada mais ou nada seja maior do que a Sua presença em nós. Ensina-nos, dirija-nos, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos, Pai, que aquilo que um dia foi gerado, Senhor, na nossa carne e na nossa alma, seja maior do que a Sua vontade, o Seu querer. Então, Senhor, que possamos mortificar, possamos levar à morte, Pai, todos estes sentimentos, pensamentos, ações e atitudes, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, retira o orgulho, a cobiça, a ganância, retira, Senhor, todos estes sentimentos, para que a Sua glória seja revelada, Pai, em nome de Jesus. Consagramos tudo diante de Ti. E que o Seu reino venha, Pai, nos livrando de todo o mal, de toda a tentação, revelando, Pai, a Sua vontade e o Seu querer. Que não falte o pão na mesa, Senhor querido, dos Teus filhos, mas antes que a revelação do Seu querer seja, Pai, abundante. Consagramos diante de Ti, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações e as nossas atitudes, Senhor. Não nos deixe, Pai, não nos deixe, Senhor querido, adotar o sistema, Pai, de um religioso ou de uma religiosidade, Senhor. Não nos deixe, Pai, entender, Senhor querido, isso como, Pai, uma falsidade, querendo, Pai, mostrar uma espiritualidade que não é, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, mas antes uma vida completa em Ti, Senhor, uma vida completa deixada, Senhor querido, para que o Espírito Santo de Deus nos leve a essa santificação dia após dia. Muito obrigado, Senhor. Graças Te damos. Mais uma vez consagramos tudo diante de Ti, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em todas as nossas ações e atitudes. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.